Delegado Pedro acaba de prender o suspeito que conduziu uma caminhonete em um acidente aqui em Catalão que causou a morte do motociclista. Você vai falar com a gente agora. A partir do momento em que a Polícia Civil teve ciência da ocorrência do acidente que ocorreu na última sexta-feira em Catalão, foram iniciadas diligências a fim de se apurar melhor o que havia ocorrido. E após diversas diligências e levantamentos de investigação policial, a gente conseguiu de fato descortinar toda a dinâmica do que aconteceu na última sexta-feira. Sendo assim, a gente conseguiu apurar de forma contundente que o condutor da caminhonete ele de fato estava em alta velocidade, numa velocidade incompatível com a via, que ele ultrapassou o sinal vermelho e, portanto, ele assumiu o risco de produção do resultado. Infelizmente, a vítima ela acabou falecendo, né, algumas horas depois, e por essa razão, após toda a investigação, a gente conseguiu apurar que além de ter agido dessa forma inconsequente, o autor ele também respondeu por uma tentativa de homicídio em meados de 2024. Então, por essa razão, ele tinha algumas medidas cautelares diversas da prisão impostas sobre ele, entre uma delas a obrigação de permanecer recolhido em seu domicílio durante a noite. Então, além de ter agido dessa forma, em que ele assumiu o risco de produzir a morte da vítima, ele também descumpriu uma sentença judicial em que determinava que ele permanecesse em casa em razão dessa tentativa de homicídio da qual ele foi autor em 2024. Então, reunindo todos esses elementos, eu, como delegado de polícia do caso, eu representei pela prisão preventiva dele na quarta-feira, sendo que essa prisão ela foi deferida pelo Poder Judiciário na tarde de hoje. A partir do momento em que nós tínhamos o mandado de prisão em mãos, a gente começou a fazer um levantamento, né, com o objetivo de localizar o autor e conseguimos obter êxito agora durante a noite dessa sexta-feira, quando a gente, utilizando ferramentas de inteligência policial, a gente conseguiu apurar que ele estava vindo de Goiânia, em sentido a Catalão. Dessa forma, nós fizemos uma barreira policial na entrada no município, do município de Catalão, saída para Ipameri, e conseguimos abordá-lo assim que ele estava chegando na cidade, efetuando o mandado de prisão. Delegado, ele foi ouvido poucas horas após o fato. Por qual motivo ele foi liberado após ele ser ouvido aqui? Correto. Ele realmente ele foi orientado por advogado. Ele esteve no local aqui na central de flagrantes alguns momentos depois do acidente, momento em que ele foi ouvido pelo delegado plantonista, que então estava aqui na central de flagrante. E naquele momento, em virtude de não se ter elementos suficientes, né, para a prisão preventiva dele, tampouco não havia o estado de flagrância, haja vista a apresentação espontânea, não foi efetuada a prisão. Contudo, né, nós do expediente a gente diligenciou de forma bem determinada, né, de forma correta e célere para poder obter elementos que justamente pudessem trazer para a gente uma convicção maior no sentido de pedir a prisão dele posteriormente.